Olá, prazer, eu sou a Fernanda e hoje é um dia muito especial, nosso primeiro episódio, primeiro podcast de seringueira. E hoje nós vamos abordar muito esse assunto de sangrador e produtor, a relação, uma das relações mais bonitas que tem. Vamos lá, vamos começar? E aí, Noêmia? Oi, tudo bem? Joia! Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. E você também, Neia, seja bem-vinda ao nosso primeiro podcast. Vocês duas são nossas primeiras entrevistadas. Estou muito feliz. E vamos lá? Vai poder falar borracha ou não? Posso falar borracha? Muito! Pode falar borracha mesmo? Pode. Então, vamos falar borracha. Vamos. Então, Noêmia, eu queria primeiro que você falasse um pouco sobre a sua paixão por seringueira, onde disso veio, como que foi isto? Eu nasci na seringueira, praticamente, porque meu pai foi um dos pioneiros aí da borracha e eu lembro eu quando pequenininha, meu pai ainda tinha café e tivemos um grande problema do café e meu pai sofreu muito com o problema do café e depois ele resolveu tirar todo o café e plantar seringueira. Muita gente falava, esse Robertão é doido, vai matar os filhos dele de fome. Quando, de repente, a gente viu que a seringueira tinha mudado nossa vida para muito melhor. Então, fui criada ali no meio daquelas árvores de seringueira, no meio de muda de seringueira, e isso foi virando uma paixão. Eu não sabia que eu ia trabalhar na seringueira, eu achei que eu fosse ser qualquer coisa, astronauta. Eu não sabia que eu ia trabalhar na seringueira, até que meu pai faleceu, e a hora que eu vi, eu precisei trabalhar com a seringueira. Porque dinheiro não dá em árvore, não. Mesmo a seringueira sendo uma grande fonte de econômica para milhares de famílias, não é bem assim. A gente tem que trabalhar bem trabalhadinha essa seringueira para conseguir fazer que ela seja rentável. Para o dinheiro dar em árvore, né? Exatamente. Então, isso é muito, muito importante para mim. E ver hoje a situação que está acontecendo com a borracha, o descaso dos governantes aí com a borracha é um motivo de muita dor para mim. Pensar em talvez tirar todas aquelas árvores, arrancar e plantar uma cana, que às vezes me ocorre quando eu vejo a borracha com esse preço que caiu demais, é um motivo de muita dor. E é por isso que eu me entusiasmei aí com o movimento nacional. Quando eu encontrei o Mário Natalino na internet, ali nos grupos de WhatsApp, foi um momento de muita alegria de ver que tinha duas pessoas, um produtor e um sangrador unidos, lutando pelo setor. E, na época, eles tinham a voz deles. E o que eles pensaram? Vamos ter que levantar essa voz. Como é que faz? Vamos juntar gente. Vamos juntar produtor e sangrador. Quantas pessoas o pessoal do movimento juntou, né? Pois é, teve um evento maravilhoso em Palestina. Todas as moções de municípios que as câmaras de vereadores aí conseguiram para a gente. E isso foi muito gratificante. E onde é que a gente chegou com os nossos pleitos aí, com toda essa luta aí do movimento. E até que hoje, graças a Deus, que graças a Deus, hoje é dia da gente comemorar, gente. Comemorar muito. O Mário e o Natalino estão em Brasília, conversando com o vice-presidente da República, pleiteando o aumento do imposto da importação da borracha natural. Então, a luta pela valorização da borracha está cada dia mais chegando onde a gente quer. Então, vamos continuar unidos e gritando alto que a gente chega lá. A gente já chegou lá. Agora é rezar e contar com a assinatura aí dos governantes. O pleito foi feito. O pleito foi, cortando um pouco o assunto da Noêmia. E esse ano a gente teve 3 eventos muito grandes, né? Em Palestina, em
janeiro. Sim. Março, nós tivemos um evento aqui em Rio Preto, que foi muito importante. E a gente, em abril, nós fomos para Goianésia, lá no Goiás. Então, isso a gente vai vendo que a união faz a força. E a união de um sangrador e de um produtor, que eles não tinham, mas eles tinham um sonho da valorização da borracha e mostrar para pessoas que a seringueira, para todo mundo, principalmente para político, ela é uma fonte de renda para mais de 100 mil famílias. Sim. É um produto que produz 80 mil... Milhares de produtos essenciais que a gente precisa aí no nosso dia a dia. E, assim, um setor dividido, um setor coeso, como se diz, né? Um setor dividido, separado, não chega em lugar nenhum. Se a gente não se unisse, produtor e sangrador, a gente nunca ia ter conseguido chegar onde a gente chegou. Porque o Natalino e o Mário são só o espelho de cada produtor e cada sangrador. Eles são a nossa voz, eles estão lá por nós. E isso é muito importante, eu tenho que agradecer demais ao Mário e a Natalina, essa luta deles aí, ferrenha, tendo que sair, viajar e voltar. O Natalino volta, ele chega, ele tem que cortar a seringueira dele, ele tem que repor a sangria que ele perdeu, e ele tem que trabalhar, ele tem que acordar 1h da manhã, e isso é maravilhoso, eles estarem nessa luta por nós. Sim. E agora, vamos também conversar agora com a Neia, nossa convidada, nossa primeira sangradora convidada do podcast. Neia, eu queria fazer uma pergunta para você. Qual que é a sua relação com a seringueira? A minha relação com a seringueira é uma forma de eu estudar meu filho, principalmente, levar o pão para dentro da minha casa. E assim, igual eu, tem muitas famílias, né? Tenho meus filhos, mora tudo praticamente tudo na mesma fazenda que eu moro. E antes eu trabalhava com café, não era muito bom, passava muita dificuldade, vi meus filhos passar fome, até conhecer a seringueira lá na minha cidade. Comecei fazendo biquinho com Maurício Couto, limpando o caneco de seringueira. Aí ele resolveu me dar uma outra chance. Falou: Dona Lu, vou ensinar a senhora a sangrar. E desse tempo pra cá foi o que foi dando uma melhorada na minha vida. De Marília, onde eu vim parar. Quantos anos, Neia, que você está nesse meio? 20 anos. 20 anos. Então, a gente percebe que a seringueira já está 20 anos mudando o seu jeito de viver, a sua história. Isso eu acho que é muito importante a gente frisar sempre isso, porque as pessoas não imaginam como que é. A importância da seringueira na vida dos seringueiros e na vida também de várias pessoas em volta. Inclusive, gente, esse microfone que a gente está usando tem borracha, tudo tem borracha. Tudo tem borracha, né? E muitas borrachas saem da mão dela. Igual ela trouxe aqui pra gente uma faca. Não é qualquer pessoa que consegue chegar lá e cortar. Quando você vai trabalhar com a seringueira, tem a profundidade certa, tem os dias certos. E a maioria das vezes, né, se eu estiver falando alguma borracha, você até me corrige. Seu trabalho é noturno, né? Seria na parte da madrugada. Então, você está lá todos os dias. Lá vocês fazem D4, que é a maioria das pessoas que fazem. Vou explicar para vocês o que seria D4. A gente divide o número de pé por 4 dias. E a cada 4 dias eles voltam, os sangradores, ou seringueiros, né? Eles voltam e sangram a árvore. Então, assim, nisso é sábado, domingo, feriado, é um monte de coisa. E você tá lá fazendo. E quando a folga deles é dia de chuva. Chuva e a entre-safra, né? Que esse ano foi um pouquinho antecipado. Choveu demais, né? Esse ano praticamente nós não teve safra. Choveu muito. Aí agora esse friozão, caiu todas as folhas, tá vindo broto novo.
que esse ano praticamente não teve safra. Aí vem o preço que caiu lá embaixo. É muito difícil, porque que nem eu tenho um filho, meu filho estuda. E tudo é borracha, né? Vamos se dizer. É tudo muito caro, né, Tudo Néia? muito caro. Eu tenho a pensão que o pai dele paga. Mas olha o tamanho da criança. O que eu faço com a pensão dele? Não dá nem Para começar. para vestir. Então é tudo meu suor mesmo. E é o serviço que eu gosto de fazer, não tem ninguém falando isso aqui não tá bom, ali tem pó, vai varrer ali. Não, eu não gosto disso não. Eu vou lá 1h30, 2 horas, faço meu serviço, vazo para minha casa. E é a melhor coisa que tem. Adoro a minha patroa, uma pessoa que tá sempre ali, teve ali nas minhas horas boas, nas minhas horas ruins. E eu sei que é uma pessoa que eu sempre vou poder contar. Nossa, muito lindo ver você falar desse amor e falar mais lindo ainda você falar da família que você construiu. Você poderia explicar um pouco pra gente como que funciona lá na fazenda? Lá vocês são uma comunidade agrícola, né, que a gente pode chamar, a grosso modo. Vocês têm a colônia agrícola lá dentro. Como que funciona isso? Qual que é a sua relação também com a Noêmia? Lá todo mundo tenta se manter unido, né? Aí tem os vizinhos. Eu levanto, agora não estou indo tão cedo porque está acabando a safra, eu subo 3 horas da manhã. Aí eu levanto lá em casa, já tá os vizinhos coando café do outro lado, né? Aí eu já dou um grito. E com a Noêmia, olha, eu não tenho nem como explicar. Porque eu sou suspeita. Ela é muito maravilhosa. Sei que é. É lindo ver essa muito. relação de família. Ela dá um carinho tão grande pro meu filho. O pai dele largou a gente. Eu falei, agora eu vou para onde? Não tem para onde ir, porque não é todo mundo que dá serviço para uma mulher sozinha. E eu já tinha, uns 40 e lá vai, uns 47, 48 anos. Falei, para onde que eu vou? Não tem para onde ir. Ele foi embora e ficou eu e o meu filho. É isso aí, caçar alguma coisa. Aí conversei com o gerente lá, com o Júnior, que é uma pessoa que eu amo de coração. Falei, Júnior, você aguenta um pouquinho que eu vou caçar um lugar e assim que eu achar eu vou embora com o Andrei, porque né, não vai ter como eu ficar. Era para 2 sangrador, um foi embora. Aí eu me lembro muito bem que ele olhou bem para mim e falou, não, Néia, você não vai embora daqui. Você vai ficar aqui, que você dá produção igual um sangrador, os homens. Igual qualquer um. Aqui não tem isso. E eu fui ficando. Você falando, eu tô inteira arrepiada. E eu fui ficando, fiquei doente, muito doente, cheguei a pesar 42 quilos. Meu filho ficou mal também, que ele só tinha 7 anos. Ele começou a ficar ruim na escola. Ele ia ser expulso com 7 anos. Até que eu cheguei em casa, ele estava sentado, eu cheguei chorando. E ele perguntou, mãe, o que foi? E eu falei, não, a Lisandra falou que vai expulsar você da escola. Eu sei que seu comportamento é assim, porque teu pai foi embora. Mas a gente não vai embora, o Júnior já avisou que a gente pode ficar. Aí ele olhou para mim e falou, não, mãezinha, eu te prometo, isso não vai acontecer e eu vou mudar. E desse dia para cá, meu filho mudou 100%. O melhor aluno da escola. Só tira 10, 9. E tudo isso eu devo a Noêmia, ao Rafael, porque eu não tenho estudo. Então, quem me ajudava, ele estudar as coisas, aquelas aulas que teve aí de
Online. telefone. A Noêmia passava o dia com ele sentada numa mesa, ensinando, explicando. Então, eu agradeço muito, muito, muito a Deus por ter posto ela na minha vida e na vida do André. E dos meus outros filhos também, que tá tudo lá, né? Até vai nascer um agora, em agosto, vai nascer o Ravi. Netinho. Seu netinho? É. Mas a gente é uma família Lá muito a gente grande. mesmo. Lá a gente é uma grande família. E lá não tem essa de, separou e o homem fica. Lá não tem. Lá, se foi o homem que deu problema, que quer ir embora, ele que vá. Vai ficar a mulher dele, vai. Não tem essa. Eu vou me virar, a gente vai fazer um puxado, vai dividir umas casas no meio. Como a gente tem bastante casa lá dividida no meio, exatamente por conta disso, porque eles vão separando. E não interessa. Não é isso que eu vou falar, não. Olha, eu contratei para 2 facas e eu não tenho outra casa, vai ficar. Nem que uma tabela fique parada. Mas não foi problema dela familiar. Não foi só o dela, tiveram várias pessoas que aconteceu isso também. E eu falei, não tem essa. Deixa a mulher quieta aí. Depois a gente vê como é que a gente faz. Depois a gente divide uma meia água, a gente faz uma casinha nova, termina uma casinha que estava inacabada, mas a gente vai manter e vai fazer do jeito que tem que ser. Porque pegar uma mulher sozinha e falar, não, agora você não serve mais, isso não existe. E isso é uma coisa muito da própria seringueira. Porque a seringueira é um trabalho que, apesar de ser braçal, ele não impede que uma mulher e um homem trabalhem exatamente no mesmo nível. Um sangrador e uma sangradora cortam a mesma quantidade de árvores, cortam com a mesma qualidade de sangria. A seringueira, ela proporciona isso para uma mulher que ficou sozinha, uma mãe que ficou para cuidar do seu filho solteira. Então, o trabalho na seringueira tem toda essa importância. Ela está falando aí que agradece a mim. Ela tem que agradecer só o trabalho dela e agradecer a ela mesma pela luta dela, por todos os dias que ela acorda de manhã, às 2, à 1, e vai para a seringueira. Ela é uma pessoa de gênio difícil, ela gosta, como ela falou aí, ela gosta de trabalhar ela no horário dela, do jeito dela, nas coisas dela. A seringueira, na parceria rural, ela possibilita isso que ela fala patroa. É costume, mas nós não somos patroa, nós somos sócia. Nós somos parceira rural. Ela vai lá, ela trabalha na seringueira que eu plantei e a gente divide o lucro. Essa é a realidade da parceria rural. Ela faz do jeito que ela quer e eu faço do jeito que eu quero. A gente tem um contrato, onde nesse contrato fala o jeito que ela tem que sangrar e o jeito que eu tenho que agir e o que eu tenho que cuidar. Para eles, ela tem que sangrar em D4 e eu tenho que cuidar da linha, tirar o mato, tenho que ajeitar as casinhas, deixar tudo certinho, faca, bota, luva, repelente, tudo que eu tenho que estar com tudo na mão para ela poder trabalhar bem, as bicas, caneca, que tem que estar tudo certinho. Ela me cobra nessa parte, eu cobro ela na outra parte. Quando a gente fica sem dinheiro, a gente se entende, né? Noêmia, mata alto, né? Uma paciência, o veneno não deu, nós estamos na roçadeira. E aí aí ela me cobra de novo. E é isso. A Né é uma sangradora que eu não tenho mais o que cobrar dela, porque a sangria dela, ela tem muita experiência. Mas, assim, ela teve um problema também de anelar por causa da invasão de geratriz. Eu fui lá e cobrei dela também. Mas nunca mais. Ela é uma pessoa que eu não posso... Mas quando o sangrador tem alguns defeitos de sangria, é isso que eu cobro. Você fez um ferimento, você foi... Essa é a minha parte. E a parte dela é me cobrar o que está no contrato. Então, isso é muito fácil, muito gostoso trabalhar assim. Só que isso só é possível com o preço da borracha acima do custo de produção. Sim. Porque se a gente continuar trabalhando abaixo do custo da produção, para mim não dá, e para ela também não vai dar, porque se ela começar a ganhar menos que um salário piso, ela vai trabalhar lá que jeito? Na parceria não vai, ela vai ter que ir para a cidade, ela vai ter que trabalhar em outra coisa, não funciona. Porque ainda,
A Néia, lá na fazenda, ela trabalha muito bem, ela produz muito bem e ainda está dando, mas está dando no limite, né, Néia? Essa entre-safra vai ser muito difícil para a gente. Vai. Tanto para mim quanto para ela. Eu aposto, porque se deu para guardar dinheiro? Não Eu deu. não consegui também. Ano foi um ano muito atípico. Além do preço estar... Foi o excesso de chuva do começo do Choveu ano. muito, graças a Deus. A gente não tá reclamando da chuva, não, gente. A gente reclama do preço da borracha. Porque choveu pra caramba. Então, a safra nossa, que seria mais ou menos de outubro a agosto... Esse ano, janeiro, foi muito difícil sangrar. Não, janeiro, fevereiro... Gente, choveu maio, abril... E aí foi até junho. que a... Choveu outro dia, final de junho. Deu uma chuvona, uns 2, 3 dias de chuva. Graças a Deus, porque a gente precisa. Mas quando a gente bate muito nessa tecla, das férias deles é os dias que chovem. E foi muito complicado, porque choveu pra caramba, primeiro requisito. E o preço, o ano passado, a seringueira... Não vamos falar de valores aqui, mas deu o quê? Uns 60% de queda? De produção? Não, de valor. 60%. 60%. Então, assim... Quando tava 2,50 era 58%. Agora tem que fazer a conta, porque agora tá... R$2. 2,20 e R$2. Então, o ano passado a gente chegou a vender a 6,50. Então, você começa... Eu não cheguei a 6,50 não, mas foi quase. Você começa... 5 e alguma coisa. A ver isso daí, você fala, pô, peraí, o negócio não tá batendo. Então, eu planto um produto que eu demoro de 7 a 8 anos no mínimo para começar a parceria, para começar a ver retorno. E a hora que é para ver retorno, a gente tá com esse problema lá na nossa propriedade. O retorno esse ano foi ladeira abaixo. E a gente está percebendo que muitas famílias estão saindo da seringueira. Muitas. Eu já tive... O filho dela, o Pio, inclusive, ele foi para trabalhar na usina, né? Do lado. E aí ele achou que eu ia chegar para ele e falar o que eu sempre falo. Falei, e aí, você vai ficar aqui ou lá? Aí eu cheguei para ele e perguntei. Falei, olha, você dá conta de tocar umas árvores aí, diminuir? Ele é muito trabalhador, ele tava com umas 5 tabelas, né? 6 tabelas, ele tava tocando firme ali. Aí eu falei, você quer ficar só com as 4 tabelas? Eu tento não te trocar de casa, porque ele tá numa casa também que era para 2 facas, né? E aí eu tento não te trocar de casa e você fica, não sai, porque ele ia sair da seringueira, porque a seringueira já não estava mais dando o dinheiro, ele podia ganhar mais em outro lugar. Ele teve uma proposta de emprego na usina e foi. Aí eu falei, você dá conta? Porque você estava tocando mais seringueira. Ele falou, dou conta. E aí ele ficou com 4 tabelas e ainda vai trabalhar no segundo emprego dele na usina, que é do lado. Então, assim... O cara foi obrigado a ter 2 empregos. Ele estava ali sossegado na seringueira dele. Agora ele foi obrigado a ter 2 empregos para ter uma segurança. E quando o filho dela. Senão, o que ia acontecer? Meus netos iam passar fome, porque como que ele é 4, são 4, ele e a esposa. Como que ia E passar? nisso, a gente está falando de uma safra. A gente não chegou na parte da entre-safra. E além de ter chovido muito... preço lá embaixo, as pessoas não estão recebendo. Eu falo isso porque meu pai é produtor, eu vejo muito isso na nossa propriedade e também em volta. A pessoa fala assim, no dia que a gente vai acompanhar a pesagem, Fernanda, eu vou ter que arrumar um bico. E assim, eu arrumava bico na entre-safra, agora eu vou ter que arrumar bico na safra. Igual o caso do filho dela. Porque não bico, né? Ele arrumou o segundo emprego. Dele, ele arrumou o segundo emprego. emprego. Porque as pessoas não têm. Eu já tive casos da nossa propriedade, as pessoas saírem para falar assim, eu não tenho o que comer. Então, é um pouco complicado essa parte, mas... e o filho dele, o filho dela é porque é um caso à parte, é um homem muito forte, que dá conta, que dorme pouco e ainda bobear, cuida até da casa. Como... Ele é fera. Como diz minha amiga. Então, assim, não são todas as pessoas que dão conta. Não dão. E, por exemplo, lá na fazenda, eu tenho sangrador de 30 anos. Eu tenho sangrador muito antigo lá de fazenda.
Senhores, como é que um senhorzinho arruma um segundo emprego? Não arruma. Na seringueira ele trabalha bem? Muito bem. Só que em outro trabalho braçal, será que ele trabalharia tão bem? Eu acho que não. Então, assim, a seringueira, ela é inclusiva. E é por isso que a gente tem que lutar pela seringueira todos os dias das nossas vidas. Por exemplo, hoje, se eu quisesse trocar a fazenda lá para Cana, as 35 famílias que tem lá, que moram lá e trabalham lá, seriam trocadas por dois maquinistas, 2 operadores de máquina, para eu trocar por Cana. Então, 35 postos de trabalho virariam 2 empregos. É muito sério, é muito grave o que está acontecendo com a seringueira. E é por isso que a gente tem que lutar, tem que continuar lutando, principalmente para os sangradores continuarem tendo a qualidade de vida que eles têm dentro da seringueira, podendo estudar um filho. Tem o seu Marcílio e a dona Sônia que conseguiram comprar 2 casas trabalhando dentro da minha fazenda ali. Entendeu? Obviamente com meu pai, começaram com meu pai. O seu Marcílio era para ter uns 35, 36 anos ali de fazenda São Pedro. Ele tirou 2 casas, não foi uma, 2 casas dali da seringueira, entendeu? Da parceria rural. E a gente tem que lutar por isso, porque é um trabalho que dá, como a Neia contou aqui, uma mudança de vida para o trabalhador do campo. O trabalhador do campo trabalha no campo, no lugar que ele gosta, no lugar que ele ama, com qualidade de vida, né? E você contando essa história da sua... Que assim, não é... Eu acho muito bonito o amor que você tem por eles. Você chama todo mundo por nome, como eu já fui lá na fazenda e vi. As crianças, vocês chegam lá, é a alegria das crianças. Eu adoro as crianças. Eu falo, isso que é... Molecada linda. Que é bem legal. E quando você vê a infância que você tem dentro de uma fazenda, não é que você tem dentro de uma cidade. Mesmo que a fazenda é praticamente dentro do distrito, lá eles conseguem ter muito mais segurança. E quando a gente fala dessa parte da pessoa estar na fazenda, ela já tem, entre aspas, uma casa, um teto para morar. E quando a pessoa acabar a seringueira, a pessoa vai vir para onde? Vamos pôr para uma cidade... Vou falar agora de Palestina, que é a minha cidade. A pessoa não vai ter onde morar. A pessoa não vai ter isso. Por isso que vão ter que arrumar um trabalho, alugar uma casa, mudar tudo. É o êxodo rural. O nome disso é êxodo rural. E é uma coisa muito preocupante o êxodo rural. Então, a gente tem que focar nisso, em salvar a seringueira, em valorizar a seringueira. Por isso que a gente fica meio assim, com medidas que resolvem pontualmente. Não adianta. Porque nada disso valoriza a borracha. A gente tem que valorizar a borracha. E é por isso que eu fui atrás aí do Mário Natalino e falei, vamos embora. O que precisar de mim, eu tô aqui. Eu tenho certeza que hoje vai vir notícia boa, gente. Vamos torcer aí. Vocês falou, aí transforma em cana. Os jovens vão para a cidade, conseguem um serviço legal, são jovens. E quem tem a minha idade, a idade do seu Antônio, vai para onde? Para debaixo da ponte? A seringueira é muito inclusiva, muito inclusiva. É uma das coisas que a gente também pleiteia no movimento, é a valorização da borracha, e não é só da borracha, como todos que estão em volta. Porque a borracha é um serviço artesanal, se faz com as mãos, não tem máquina que substitui. Não tem máquina que substitui essa faca aqui, não tem máquina que substitui esse braço aqui, não tem. Isso aqui não tem, esquece. A máquina machuca o tronco da árvore, tentaram já faca disso, faca daquilo. O tronco da árvore, ele cresce do jeito que ele quer. A casca da árvore, ela vai ser do jeito que ela quer. E cada árvore vai ter sua particularidade. Cada árvore, você olha assim, é muito difícil ficar aquele seringal tudo uniformezinho. Não, uma árvore mais grossa, uma mais fina, outra não abre, outra abre mais tarde. E isso precisa do fator humano para
trabalhar. É uma das únicas profissões rurais que ela é Artesanal. 100% Manual. mão. É mão, gente. Manual. É manual. E também não é só isso. A gente está devolvendo a fauna e a flora da região. A gente Né, vê, tem história boa para contar. a gente vê tamanduá. Não, teve uma época que ficou a curva, ficou um mato alto. Eu falei assim, mas né, eu tô me matando para limpar a seringueira, você quer que eu limpe a curva? Agora pergunta para ela por que ela queria que eu limpasse a curva. Por quê, Neia? Fui trabalhar toda pomposa lá perto da usina. Menina, mas levei um carreirão de uma onça. Fui parar na minha casa, falei, fica aí, minha filha, tô vazando, montei na moto, eu nem sei se passei por cima de pau, falei, fica aí, eu tô indo. Aí, seu Antônio, lá embaixo, perto da colônia, cortando, ele, que foi, né? Eu falei, que foi? A onça queria me comer, o senhor não tava nem lá pra me ajudar. Mas que jeito, né? Eu falei, ia comer nós dois, que o senhor também não é muito gordo, né? Mas levei um belo de um carreirão, menina. Eu vazei, falei, vou ficar aqui não, vou embora. Esses dias você nem voltou pra cortar, Neia? Voltei, era umas 6 horas da manhã. Aí, quando é as outras, tamanduá, tatu, né? E já é bicho que a gente sabe, tamanduá é bravo, mas você teria que mexer com ele, né? E é um bicho tão lindo, né? Ele Tá quase em extinção. E o tamanduá bandeira, que tem muito lá na fazenda, ele é um amigo do seringueiro, porque ele come a formiga cortadeira, que é uma praga da seringueira. E eu, às vezes, tá aquele montão de formiga assim, aí às vezes eu falo, depois eu corto ali, eu corto, volto e deixo lá ele lá comendo a formiguinha dele. Tatu, aí às vezes eu paro a moto, eu brigo com os cachorros, para os cachorros não pegar o tatuzinho que vai cortando a Aqueles estrada. Aí eu fico brabo, espero ele sumir pro mato e eu desço e ir embora. Então, será que é legal acabar com tudo isso? Porque acabando com a seringueira vai acabar Com os bichos. Praticamente uma fauna, É uma floresta ali. uma floresta, porque é árvore. E o ar? O ar é mais limpo. E a seringueira também tem a parte da camada de ozônio que a gente não... São pulmões, né? São pequenos pulmõezinhos. E o certo nas era beiras até da- a gente da receber, cidade. mas aí é muito complicado a gente pôr isso daí. E uma coisa... Podemos fazer, ó, mais uma pauta. tema. Vários temas, gente. Pro próximo podcast. A gente está aceitando sugestão, viu? Se vocês quiserem, manda aqui pra Engraçado que esses gente. dias eu passei, aí a tamanduá eu não sabia que ela carregava o filhote nas costas. Aí tava ela e aquela bolinha de pelo nas costas. Ai, que lindinho. É muito fofo. E assim... Tem lobo-guará na fazenda também. Eu já vi alguns à noite. Tem um assim, ó. E lobo-guará tá em extinção. Tá, total. Enorme. O tamanduá Tava eu e bandeira a também. minha filha. Tamanduá Eu bandeira falei, também. Eu não vou passar ali, não, Rô. Você Eu quer falo- passar? Você vai? Não vou, não. Palestina tem bastante cana, né? E assim, a gente perdeu um pouco desses animais pelo histórico da cana, como era antigamente. E lembrei agora de uma coisa bem legal. Quando eu estava no MBA, um professor foi falar das árvores. Esqueci o tema. Florestal. Era o tema, era a parte florestal. E ele não deu tanta importância para a borracha. Ele só deu, a borracha não é tão importante. Meu, como que a borracha não é importante? Nossa. A borracha, primeiro, é uma árvore que era nossa. Aí ela gente, foi... tem borracha em tudo. Foi mandada, levou para fora. Lá, eles não trabalham como a gente trabalha aqui. Não. Lá é um trabalho muito Abusivo. ao extremo. Quando a gente fala o abusivo, é o máximo que vocês possam pensar, imaginar e multiplicam. Eles trabalham quase 16 horas por dia, fora que é uma área de desmatamento gigantesca para plantar seringueira. Eles vão desmatando para plantar seringueira. E a seringueira não produz o mesmo tempo que produz no Brasil, né? O Brasil, a gente sei consegue isso. produzir... Eu vi até uma reportagem
Eles falam que tem seringueira produzindo até uns 35, 40 anos. Lá passou 20 anos. Produção. Não, é porque lá a exploração é explorar de qualquer jeito. Eles não cortam igual não a gente. É a gente que considera a seringueira um patrimônio. Eu lembrei agora o tema da aula, era agroflorestal. E ele não deu a importância. Eu questionei muito ele. Falei, professor, é o tema da minha monografia. A nossa região é aqui, eu sou da região de São José do Rio Preto, é uma região que mais produz. Mas sabe o que é? Desenvolvimento sustentável. As pessoas não entendem desenvolvimento sustentável. Mas uma qualidade, né, da seringueira seria isso. Desenvolvimento sustentável. O agroflorestal, gente, tem tudo a ver com a seringueira. E é um desenvolvimento sustentável, porque você despolui, você tem uma cultura 100% limpa, e assim, um defensivo ou outro que nem precisa usar na seringueira. Muita gente quase não usa defensivo. Eu quase não uso defensivo. Eu, por exemplo, lá a gente está... Esse último ano foi totalmente orgânica a produção da seringueira, porque o Roundup subiu de um preço tão grande. E a gente foi na roçadeira mesmo para deixar limpinho para eles poderem andar. E não ter perigo de sussuarana, que é essa onça parda que dá aqui na nossa região mesmo. Porque eu tenho a reserva muito pertinho, a seringueira é colada com a reserva, é uma continuação. Isso é aqui, gente, é 10 minutos do shopping Guatemi. É muito pertinho. E veja, por isso que forma essa fauna grande ali, mas por isso que no caminho onde eles andam tem que estar bem limpinho para esses animais realmente não se esconderem ali. Sim. Cobra também, essas coisas tem que estar meio que longe deles. Eles andam sempre com o cachorro sempre avisa se tem alguma coisa, algum perigo, mas se a gente não mantém tudo bem limpinho para eles, realmente eles ficam no aperto. E eu não tinha entendido, deixei a curva alta... Quase longe a curva da tabela, eles não vão andar no meio da curva, só que tipo, virou um abrigo ali. Né, quase que a Noêmia faz onça... Eu vou presa. Eu ia virar espetinho de onça. Mas eu passei um medo aquele dia, né? Mas, igual eu tava falando, se todos os donos de seringueira inventar de arrancar e plantar cana, quantas famílias não vai ficar desempregada? Sim. E se todo sangrador de seringueira inventar de ir para obra civil e trabalhar em casa, o que nós vamos fazer com as nossas árvores lá? Será que elas vão se cortar sozinhas? E outra pergunta também, eu falo o seguinte, a seringueira não é também só o sangrador, tem os trabalhos também. Igual para a usina, o caminhoneiro, quantas pessoas trabalham na usina? Não, mesmo na fazenda, tem os tratoristas, tem o caminhoneiro que vem buscar nossa borracha, tem os serviços gerais que batem caixa. E outra coisa. Ontem, por exemplo, lá na fazenda, foram lá tirar foto, tinha, fora os 27 sangradores, estava... os 2 tratoristas, tinha um serviços gerais, 2 rapazinhos que estavam na diária e mais a secretária Patrícia. Eram 6 trabalhando, fora, só num dia de pesagem, fora o resto do pessoal. A gente vive chamando diarista para fazer, por exemplo, o acero da fazenda. A gente tem que contratar na diária. Às vezes acontece alguma coisa que temos que limpar lá a colônia, começa a crescer muito mato também, as crianças não podem ficar muito no meio do mato ali, então a gente passa a máquina, chama o cara das bobcat para... Já é outros serviços indiretos que tem ali direto. A seringueira, ela gera trabalho mesmo. Muita gente vive da seringueira, muita gente. E também a gente tem o trabalho indireto. Você tá sendo entrevistada, você tem que perguntar mais pra gente. Dá para cortar esse pedacinho? Eles cortam. Neia, pergunta para você. O que você espera do movimento nacional nessa busca da valorização da borracha e principalmente da valorização do preço também? Eu espero que a gente consiga chegar lá, né?
porque no preço que tá complicado, tá difícil. Você vai, trabalha de madrugada, cata e é todo um trabalho, moça. É de uma dificuldade. O preço cair do jeito que caiu, não tem condição. É ruim pra gente, é ruim pros produtores, porque é veneno, é mão de obra, é tudo ali custa, né? Um galão de Roundup é caro. E esses dias atrás, não estava nem dando para passar o Roundup, com a minha parceira aqui, a Noêmia, foi comprar, estava mais caro do que o normal. Ela falou, vai comprar que jeito? Não tem como. Então, como que ela vai fazer a parte dela para nós trabalhar no preço que a borracha tá? Se não é bom para nós, pior para ela, que também gasta muito, né? Então, eu acho que teria que ter um preço bom para a gente, para ser bom para ela também, que ela também tem os funcionários, tratorista, a moça do escritório. Tudo isso aí gera em torno da gente. Se a borracha tá baixa... Na verdade, os funcionários são nossos, né? Porque você precisa dos tratoristas tanto quanto eu, a secretária tanto quanto eu. Por exemplo, a minha secretária conseguiu fazer o subsídio deles. Eles vão receber um dinheirinho do subsídio. Um dinheirinho que vai até dar uma ajudadinha. Vai chegar em outubro, assim, um pouquinho, vai dar uma mão, mas não é nada que vá resolver o problema. É difícil. Olha, esse ano teve mês de eu falar assim, No, tô sem café. Foi mesmo. Ela falava, vai lá e pede pra Bárbara te dar o pó de café. E não foi uma vez só, não, foi umas par de vezes, porque eu até fico sem comer. Mas sem meu café não fico, não. Mas eu não... teve aquelas surpresas, né? Tipo, começaram a pedir prazo, do nada. Gente, olha, a borracha que vocês estavam acostumados a receber à vista, agora vocês vão receber em uma semana. E ainda lá eu briguei, eu tô recebendo minha borracha em 90 dias para eles poderem receber a deles em uma semana. Quantos dias mesmo? 90. E isso eu tô pagando juro, né? Porque eu não tenho condição. Eu vivo de seringueira, eu vivo da borracha. Eu não tenho condição de ficar esperando 90 dias. Então, eu vou e pego o empréstimo, desconto o cheque, resolvo minha vida pagando juro. E para eles poderem estar nessa uma semana deles ali, mas coisas que eles não contavam. Quando mudou para ser uma semana, eles não contavam com isso. Eles queriam receber o dinheiro deles no dia... 2, 3 dias, né, ali depois. Aí depois uma semana, ainda atrasou um pouquinho. Depois que foi ajeitando uma semana certinho, porque uma semana da nossa concepção e da concepção da usina é diferente, né? Isso. O tempo deles é diferente do nosso aqui, que a gente conta do dia que a gente entrega. E, mas a borracha demorou, chegou, bom, não, do dia que saiu dali. Aí chegamos num consenso, agora a gente sabe onde é que tá. Mas são várias coisas que aconteceram de aberrações aí, que provocaram isso mesmo, deles ficar sem ter um dinheiro para comprar um cafezinho para tomar. E tem gente que ainda tá, né, que vende e recebe cada 20 dias. Né, e a Noêmia correu atrás, a gente ainda mandamos ontem, né? Aí, quando for quinta-feira, a gente já recebe. Mas tem gente que é 20 dias. Antes tinha gente que estava com um mês com borracha lá na banca e ninguém queria ir buscar. Que Brasil é esse, gente? Que Brasil é esse que nós estamos vivendo? Lá na minha cidade, lá na nossa, a gente recebia no outro dia. Aí teve vezes que esse produtor foi para 60 dias, 60. E sangrador 21. Aí como que você explica para um pai de família que além de o preço que ele ganhava reduziu 60%, ele vai demorar 21 dias para receber?
Então, com isso tava, porque assim, o boleto não espera. O boleto tá lá, você tá esperando, não espera. E agora, Noêmia, eu quero fazer uma pergunta para você já pra gente finalizar. Você contou por como que foi que você conheceu o movimento, tudo. Agora eu quero saber de você o que você espera do movimento. E você tá no movimento, você acompanha o movimento desde o começo. O que você notou? Primeira coisa, já vou mudar. O que você notou de diferença antes do movimento e com o movimento? Eu vou... na verdade, o movimento vai fazer a diferença, sim, mas é já. Espera um pouquinho. Calma. Porque já teve bastante diferença. O índice IEA, a gente já conseguiu emplacar um índice justo, um índice baseado nos custos reais da importação. Hoje, a gente tem publicado lá no site do Instituto de Economia Agrícola o preço, quanto que custa uma borracha importada, 1 quilo de borracha importada. A gente sabe quanto ele chega aqui, entendeu? Isso é muito importante, isso foi uma vitória que o movimento conseguiu. Que, inclusive, quando eu encontrei eles na internet, eles estavam com esse negócio de índice IEA. Eu nem sabia o que era IEA, Instituto de Economia Agrícola. E olha que eu sou produtora, gente. Fazia muito tempo que eu trabalhava ali e eu falei, gente, eu não conheço esse Instituto de Economia Agrícola, eu conhecia a CNA, mas não conhecia o IEA. E agora eles trabalham em parceria. Muito legal, as pesquisas incríveis. Tem todo estudo sobre o custo de produção do quilo de borracha, custo efetivo, custo total. É muito bacana o trabalho da IEA. E isso ajudou muito o produtor, principalmente para mim. Eles têm uns aplicativos de calculadora de custo, um monte de coisa bacana. O IEA, para mim, foi a descoberta do ano. E eu descobri com o Natalino e o Mário. E quando eu vi esses dois nessa luta, eu falei assim, gente, cara, é união de produtor e sangrador. Nós temos um setor muito dividido. Produtor e sangrador não sabem que pode existir essa troca que existe entre eu e a Neia aqui. E lá na fazenda não é só ela, não, que a gente tem essa troca. Tem vários outros sangradores que eu tenho como família ali dentro. Eu fui criada junto com o meu gerente, correndo para lá e para cá. As várias sangradoras foram criadas junto comigo também ali, brincando na mesma terra, na mesma coisa, fomos crescendo junto ali. E hoje são sangradores ali na fazenda. E os seus pais já trabalhavam na fazenda, alguns deles. Então, assim, muitos, eu acho que eu descobri isso exatamente por conta dessa minha criação. Mas a maioria dos produtores e sangradores não sabem que pode ter essa troca. Não sabem que pode ter essa troca. E é muito importante o movimento nacional, porque ele está mostrando que o produtor sem o sangrador não é produtor, e o sangrador sem a seringueira não é sangrador. Entendeu? Isso é um movimento. E mostrando isso, tanto para o produtor, que sem sangrador ele não vai chegar em lugar nenhum, quanto para o sangrador, que sem a seringueira, o que acontece? O movimento veio para trazer isso, e isso une o setor. E essa união do setor traz a força, traz a altura da nossa voz. E isso é o que eu acho que foi a maior diferença que o movimento já fez até hoje. Porém, o que eu espero do movimento nacional é que hoje venha o nosso imposto de importação tão sonhado, tão querido, que eles foram para lá hoje para apoiar os pleitos do... Apoiar não, reivindicar e pleitear também, porque a gente que começou com essa história, ninguém falava de imposto da importação, meu Deus, ai, a pneumática vai embora do país, ai, meu Deus. Era um tabu falar de imposto da importação, o movimento começou a falar do imposto da importação. Então, eu espero que a gente consiga, agradecer também a FAESP e a CNA, que fizeram formalmente os pedidos, e que o movimento consiga lá agora, com essa visita aí no vice-presidente Geraldo Alckmin, definitivamente consiga emplacar esse imposto de importação, que o vice-presidente assine, que os ministros da Agricultura e Economia assinem. A gente precisa de todos os ministros, a gente precisa de toda a força, e é isso que eu espero do movimento nacional. Eu espero agora
o movimento, o imposto da importação, o aumento do imposto da importação para valorização da borracha natural. E depois disso, eu espero tanta coisa a mais que se eu te contar, acaba o tempo. Eu queria agradecer vocês duas. A gente que agradece. Foi muito legal o nosso bate-papo, nosso primeiro. A gente ainda está um pouco inexperiente, mas é um tema tão gostoso que a gente nem vê que já está acabando o tempo. E eu queria agradecer vocês. Eu quero agradecer também o Léo, da LC. Ele que fez o nosso logo. Ele que ajudou a gente, fez nossa vinheta. Eu preciso falar mais uma coisa, posso? Lógico. Gente, o Movimento Nacional fez uma associação. Montou uma associação. A gente precisa do apoio de todo mundo, a gente precisa dos associados. Por quê? O Movimento Nacional, quanto mais associados ele tiver, mais representatividade ele ganha. A gente quer que o sangrador de seringueira e o produtor, qualquer um, o grande, o pequeno, o médio, tenha acesso aos políticos do mesmo jeito. E para isso a gente precisa de um lugar. Qual lugar é esse? Tendo a nossa associação, a Associação da União, produtores e sangradores. Nenhuma outra associação tem associação de produtor e beneficiador, tem associação de tudo. Produtor e sangrador não tem. E a gente precisa muito ter todo mundo, produtores e sangradores associados. Isso é muito importante. Porque vai dar condições para eles trabalharem, Natalino e o Mário trabalharem. Sem essa representatividade, eles não vão chegar muito mais longe que já chegaram, apesar que já chegaram longe pra caramba. Demais, que orgulho dos dois. A gente só não quer que isso acabe, entendeu? A gente quer continuar, a gente quer um sangrador no Planalto pro resto dos nossos dias. Um sangrador, 2, 3, 4, 10 sangradores no Planalto. Isso que a Noêmia falou é bem importante. Teve um esquecimento meu também. E assim, como vocês se associam, gente? Nós temos a rede social do movimento, o Instagram, @m.n.p.s Borracha Natural. Espero todo mundo, gente. Venha seguir nós na rede social. E, principalmente, filie-se ao movimento. Esse movimento é a camiseta. Eu tenho muito orgulho de fazer parte. Porque é um movimento que começou do nada. Com a união do Natalino, ele só tinha uma arma na mão. Que era o celular dele, o WhatsApp. E a voz. E a voz. A voz dele que nunca calou. E ele encontrou o Mário. Eles vão vir aqui, eu vou explicar bem pra vocês essa relação, como foi o encontro dos dois. E eles estão conseguindo coisas que até agora nunca houve no Brasil. Nunca houve a união do produtor com o sangrador. Nunca eles conseguiram mostrar para as pessoas que isso é importante. E o movimento... A dor do campo. Eles levaram para o Palácio do Planalto a dor do campo. A dor de quem está aqui embaixo, a dor de quem está aqui. Não da opinião de um grande produtor, ou 2 ou 3. Não, a dor do campo todo, de todo mundo. Inclusive aquele erro da Conab, daquele erro de apuração de preços, é porque um ou outro, esses grandes que têm o preço diferenciado, foram lá responder a pesquisa da Conab. Foi lá o Movimento Nacional e falou, gente... Onde vocês tiraram esse valor? Onde vocês tiraram esse valor? Mesmo outras associações aí falaram, gente, esse valor é irreal. Mas um ou outro produtor foi lá falar que o valor era aquele. Quase tirou todo mundo de poder receber o subsídio que foi destinado para o produtor e para o sangrador. Fora a burocracia, que não tem ideia o que eles e a Patrícia lá sofreram para conseguir fazer os cadastros, busca documento, arranca documento, arruma o título de eleitor, faz isso, faz aquilo, nananã, e ainda arrisca não receber. E ainda tem que pagar o corretor e ainda arrisca não receber. É um absurdo muito grande. E o movimento está aqui, é para isso. Para levar a nossa voz, minha, da Neto, de todo mundo, do seu Antônio, é Tonho, né? Lá para o Palácio do Planalto. É para isso que eles estão aqui, é para isso que serve a associação e é isso que a gente precisa. Então, assim, pessoal, filia-se ao movimento.
Associem-se. Associe-se. Esse logo maravilhoso. E assim, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, chame a gente. Nosso podcast, a gente vai usar o Instagram do Movimento, o YouTube do Movimento, vai deixar tudo explicado para vocês. Muito obrigada e eu espero vocês no próximo, que vão ser com o Mário Natalino. Até mais. É isso.